Olá, bom dia. Hoje eu preparei uma mensagem àquele que chegar com o intuito de servir. Por muitos anos eu conheço a palavra, conheço o Senhor Jesus Cristo, fui me apresentada ao Evangelho e desde muito pequena acompanhei a vida de Cristo pelas o que as pessoas falam e pelo que a igreja me disse. Mas nesses últimos anos da minha vida, com experiências que eu julgo ser muito importante por grandes mestres que foram colocados na minha vida e na vida de muitos aqui no nosso país, eu conheci realmente o que Jesus é e o que ele representa para todos nós. Como professora, eu não posso deixar de comparar ou até mesmo de classificar o nosso Senhor Jesus Cristo como um grande mestre, um grande professor, com muita paciência, com muito amor para dar, com muita benevolência. E nós, professores, sabemos o que se exige de cada mestre quando se está diante de uma lição de desafio. E quando você tem que guiar as pessoas para que as pessoas cheguem aos seus propósitos. Conhecemos bem. Somos ali pequenos mestres comparados ao Mestre Jesus, mas vivenciamos um comportamento muito parecido que ele vivenciou ao passar os ensinamentos de libertação. E sempre o que me incomodou no acompanhamento e no ensinamento de Jesus foi que nós temos... Jesus veio e disse que veio para isso, né? Para que você seja livre e que você tenha direito de escolhas. E ele deixou muitas lições, né? Nesse pouco, no Evangelho, no Novo Evangelho, no pouco que se tem escrito, né? Nós temos, assim, algumas lições, alguns códigos, algumas aprendizagens a serem reveladas. Poucos fazem a compreensão correta daquilo, alguns já compreendem muito bem e manipulam aqueles conhecimentos, porque aquele conhecimento é a verdade vos libertará. E como a verdade liberta, é difícil a igreja ou a religião que pensa que essa seria a solução de um povo. Então, nós temos ali uma palavra muito poderosa que, nas mãos de pessoas erradas, elas também trazem impactos que não são importantes para a nossa humanidade, mas que são necessários na aprendizagem de cada um de nós. E nós temos, assim, a compreensão de que nesse período em que nós estamos vivendo, é um período que nós lembramos de um sacrifício que se viveu numa época em que um homem, porque ele escolheu vir carne, né? Não foi assim que ele disse? Ele foi levado ao último castigo, simplesmente porque ele queria dizer a verdade. Porque ele queria revelar a verdade, porque ele queria dizer a verdade para cada um de nós, e porque ele queria dizer que não era tão complicado assim chegar perto de Deus. Mas não foi assim que a humanidade recebeu. A humanidade recebeu como se fosse um desafio. Os grandes sacerdotes entenderam como uma afronta. Como pode esse moleque lá de Jerusalém vir aqui falar para nós que Deus é acessível, que Deus pode chegar a cada um de nós com a nossa experiência de vida e que Deus está em cada um de nós, que nós somos pequenos deuses nesse mundo. Ele deixa isso revelado a todo momento e em algumas partes dos ensinamentos de Cristo que eu vivenciei na igreja, Deus estava tão distante, estava tão longe, estava tão impossível de se acessar a Deus. E o quanto eu descobri nesses 3 últimos anos da minha vida, que Deus está aqui, ó. Que Deus está dentro de cada um de nós. E é importante entender que Ele não está só dentro de mim. Eu não sou a grande deusa da humanidade. Deus está em cada um de nós.
Por isso, o que acontece com uma pessoa na humanidade vai impactar na minha vida, vai impactar na sua vida, vai impactar na vida de todas as pessoas que habitam essa terra. Então, as escolhas que as pessoas fazem nesses 4 cantos do mundo são escolhas que também impactam as nossas vidas. E aí está, né, o momento em que nós estamos vivenciando de grande desafio pandêmico pelas escolhas que algumas pessoas fizeram em certos momentos. E continuamos aí vivenciando o impacto das escolhas das pessoas. Mas eu também posso escolher. Eu também posso escolher, você também pode escolher. Então, o que nós estamos falando aqui um pouquinho é desse Jesus próximo, desse Jesus homem, desse Jesus que veio como mestre, desse Jesus que escolheu os 12 discípulos mais difíceis da vida dele, os discípulos que não eram santos, que não eram as melhores que estavam lá na comunidade, eram os mais desafiadores, porque são as personalidades das pessoas que criam a diversidade. E ele vivenciou cada um deles, ele aprendeu com cada um deles, e ele ensinou cada um deles, para que nós tivéssemos a lição de vida de que nós somos diferentes. E que ele nos ama dessa forma, ele nos ama diferente. Ele não nos ama igual. Ele nos ama de acordo com o talento que ele nos entregou. Então, nessa semana em que nós lembramos desse momento, em que é historicamente lembrado no mundo e também historicamente lembrado na religião. E nesse momento que nós estamos passando, em que muitas vidas estão deixando a Terra por um momento pandêmico, uma pandemia de um vírus que tira o ar das pessoas, tira o direito delas respirarem. Mas você já parou para pensar se você hoje acordou agradecendo o ar que você respira? Ou você acordou reclamando porque acordou muito cedo, porque tinha que trabalhar, porque você é obrigado a trabalhar, ou porque você não está trabalhando, porque você gostaria de sair, ou porque você queria comer churrasco, porque você queria estar na piscina, ou porque você queria estar numa praia, ou você queria estar num parque. Você está reclamando? Você está lá clamando novamente pelas coisas ruins que você hoje vivencia no seu ponto de vista? A gratidão foi uma das palavras que mais impactaram a minha vida nesses 3 últimos anos. Ser grato por aquilo que você tem, ser grato por aquilo que você é, ser grato por aquilo que você escolheu, ser grato pelas suas experiências, ser grato pelos seus tombos, ser grato pelos seus levantares, ser grato por você ter acordado, ser grato por você estar respirando, ser grato porque você tem um gole de café, ser grato porque você não tem um gole de café. Ser grato pelo dia de hoje fará uma diferença na sua vida. Agradeça, faça um exercício. Esse exercício já está sendo impactante para muitas pessoas. Exercite a gratidão no dia de hoje. Agradeça por tudo que você vivencia no dia de hoje, pelo momento que você vivencia, pelos desafios que você vivencia, pela aprendizagem que você está tendo no dia de hoje. É um mestre dentro de você que está te ensinando algo. Então agradeça. E eu gostaria então de trazer uma parte da história, né, que traz este movimento dessa semana. E esta parte, ela... vou pegar a parte que se traz no relato bíblico, que é segundo Mateus 26, 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e ele colocava essas coisas com bastante ênfase. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, fofos, de lindos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se a dinheiro aos pobres. Olha quanta bondade no coração desses discípulos. Pois este unguento poderia vendê-los grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges essa mulher?
que praticou uma boa ação para comigo? Não vou terminar de ler porque a outra parte que tem, que é em seguida, é a parte em que as pessoas ainda se apegam. Ah, e faça para Jesus enquanto Ele está aqui presente na sua vida. Ele não está presente aí na sua vida? Jesus não está mais presente aí na sua vida? Ele não habita mais no seu coração? E aqui eu vou deixar esta reflexão. Faça para Jesus enquanto Ele está presente na tua vida. Foi isso que Ele disse. Adianta eu dar aos pobres se antes eu não dou a mim mesma? Eu só posso entregar aos pobres aquilo que transborda em mim. E se eu entregar aos pobres aquilo que não transborda em mim, eu entregarei a eles a mesma dor que eu sinto. A dor da falta. A dor da necessidade. A dor do sentimento de precisar, de necessitar. A dor do sentimento da pobreza. E em tantos anos esses versículos foram pregados nas igrejas em que eu frequentei as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. E o entendimento que se dá a esse momento da passagem bíblica é que faça para Jesus enquanto Ele está aqui, depois que Ele for embora, você faz para os pobres. Mas Ele vai embora? Quando que Ele foi embora? Quando que Ele saiu de dentro de você? Quando que Ele saiu de perto de você? Jesus habita em cada um de nós. Nós somos parte dele, não é assim que entendemos? Não é assim que ao celebrarmos a Santa Ceia dizemos que somos carne e sangue de Cristo? Como assim Ele foi embora? Ele foi para onde? Nós somos Cristo na Terra. Nós estamos aqui para vivenciarmos o que Ele nos ensinou, para tomarmos posse da nossa liberdade, para entendermos que a verdade liberta, para entendermos que a gente só pode dar aquilo que a gente tem transbordando. Como essa mulher fez. Ela transbordou na cabeça de Jesus aquilo que ela tinha transbordando. O unguento, aquilo que era de mais valor. Então, quando ele diz a frase, ama-te ao teu próximo como a ti mesmo, quando você observa este mandamento, você não vai conseguir amar o teu próximo se você não amar a ti mesmo. Então o exercício de hoje é este. Procure se amar. Procure algo que você gostaria muito de fazer por você e faça hoje. Faça algo em que você vai entender, e que o seu corpo vai entender, que as pessoas entenderão que você está fazendo só por você. Ah, mas isso não vai ser bom. As pessoas vão achar que eu sou egoísta. Né, discípulo? As pessoas vão achar que eu deveria estar dando aos pobres em vez de dar para mim mesma. Não é mesmo, discípulos? E foi assim que Jesus nos ensinou. Que você tem que dar para Jesus enquanto Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. E quando você estiver alimentando este Cristo e esta pessoa e esse Deus que habita dentro de você, esse Deus vai se revelando para as outras pessoas no seu transbordo, no seu transbordar. Então, o importante não é dar aos pobres. O importante é dar a você. E quando você estiver transbordando, todas as pessoas ao seu redor também receberão o seu transbordo. Então, primeiro, cuide de você. Cuide das pessoas que você ama ao seu redor. Depois, isso vai se expandindo de tal forma que nós passaremos a cuidar de todos os nossos irmãos aqui na Terra. Mas se nós não cuidarmos de nós mesmos primeiro, teremos essas situações como nós temos aqui, nesta humanidade, nesse momento presente que nós estamos vivenciando. De uma situação de escassez, uma situação de desafio, uma situação de medo, uma situação de... Então, cuide de você. Cuide de você. Em todo momento, né, quando nós temos alguns ensinamentos, sempre há
uma referência quando se está num voo, né? Em que as aeromoças nos orientam naquele momento do voo, que se acontecer alguma coisa com o avião, primeiro coloque a sua máscara de oxigênio. A sua máscara de oxigênio. Porque você sem respirar, você sem oxigênio, não vai salvar ninguém. É a sua. Mas é meu filho que está do meu lado, é minha mãe que está do meu lado, é meu irmão que está do meu lado, mas você não vai salvar ninguém se você não respirar, você está entendendo? Então, primeiro é você. E depois você transborda para as outras pessoas. Fique esta palavra de Mateus 26:6, que eu sempre entendi que era uma pregação que se falava que para Jesus tem que se fazer sempre o melhor. E nesses 3 últimos anos, eu ainda entendo melhor ainda que Jesus queria que nós cuidássemos de nós mesmos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que nós tivéssemos força para transbordar para os nossos irmãos, para as pessoas que estão próximas e até transformar realmente o nosso planeta. Mas primeiro somos nós. Cuidamos do nosso coração, cuidamos do nosso corpo, cuidamos do nosso espírito, da nossa alma, nos conectamos com Deus que habita em cada um de nós. Pensem assim constantemente no dia de hoje, o quanto você pode ser grato a você e o quanto você pode fazer por você. E esqueça a possibilidade, abandone a possibilidade de você estar decepcionando alguém. Que bom que você está decepcionando alguém. Imagine sempre assim, quando eu estiver no avião e colocar oxigênio em mim mesma, pode ser que a minha mãe sinta que eu fui egoísta e não tenha entendido a mensagem da aeromoça, mas ao colocar o oxigênio em mim mesma, eu também estou salvando as outras pessoas. Decepcione as pessoas, para que as pessoas percebam que primeiro você se valoriza e elas passarão a valorizar elas mesmas também. Um abraço. Eu gostaria de desejar um Cristo vivo em cada um de vocês. Busque este entendimento de todos os momentos que você já vivenciou como eu, que vivenciei a palavra durante muitos anos, mas a palavra não vivia em mim. Se pergunte por quê. Busque entender, tudo incluir, tudo entender. E não se esqueça de uma coisa muito importante nesse momento de Páscoa. Na mesma medida que você julgar, você também será julgado. E o que se entende nesses momentos? Eu vou julgar só um pouquinho, porque daí eu serei julgada só um pouquinho. E se você não julgar? E se você não julgar, tudo incluir? Poderíamos pensar assim, não poderíamos? Como seria fácil? Como seria mais simples? Viver não julgamento e tudo incluir. Um bom dia para todos vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Eu desejo a vocês uma boa semana e amanhã espero que tenhamos aí um momento de revelação diferenciado. E se assim o nosso Divino Criador permitir, eu trago a vocês essa contribuição. Um abraço, um beijo, gratidão.